Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade ao nosso curso de Sociologia, chegamos na nossa última aula de Sociologia Geral, a aula que vai falar de um autor conhecido, um autor bem contemporâneo, que é o Zygmunt Bauman. Essa é a nossa última aula dos clássicos da Sociologia Geral, porque nós também temos um curso de Sociologia Brasileira, isso mesmo, que vai trabalhar aí 12 autores fundamentais para se pensar a sociologia brasileira. Eu falo de autores como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Gessé Souza, enfim, muitos outros pensadores brasileiros. Mas no que tange a sociologia geral, esse nosso curso finaliza aqui, na aula de Bauman. É claro, há muitos outros sociólogos no mundo, de vários países diferentes, que é interessante você também estudar. Mas os principais, aqueles que vocês não podem deixar de estudar em um curso de sociologia, foram trabalhados aqui ao longo dessas 12 aulas. Pois bem, chegamos então aqui à aula de Bauman. Vamos finalizar este curso com chave de ouro. Como sempre, o nosso roteiro da aula, a gente vai falar um pouquinho da vida e da obra do Zygmunt Bauman. Depois nós vamos entender o conceito que talvez seja o conceito mais conhecido não só do Zygmunt Bauman, como da sociologia atualmente, que é o conceito de modernidade líquida. Vocês com certeza conhecem bastante, é um conceito que aparece em questões de vestibular o tempo todo. Depois nós vamos ver o que ele escreveu sobre as ideias de amor líquido e vida líquida. E o conceito, também, que ele estudou, um tema que ele trabalhou bastante, que é a globalização e as suas consequências, e por fim o legado do Zygmunt Bauman. Uma aula um pouco mais concisa, mas para terminar com chave de ouro. Bom, falando um pouquinho então aqui da vida do Zygmunt Bauman, tá? Ele é polonês, nasceu na Polônia em 1925, a Polônia que havia se tornado independente pós Primeira Guerra Mundial, mas que depois seria invadida tanto pela Alemanha nazista em 39 quanto pela União Soviética no mesmo ano. Então Bauman ele vem nesse contexto conturbado, mas depois ele se muda e acaba falecendo, quando ele chega na idade de falecer, em 2017 na Inglaterra. Então ele viveu em outras regiões do mundo também. Tá? Ele é um dos sociólogos mais influentes do século XX, como eu falei para vocês, talvez o mais conhecido da atualidade. E o Bauman, ele é de uma família judia. E durante a Segunda Guerra, obviamente, quando a Alemanha nazista invade a Polônia, ele e a sua família precisam fugir para a União Soviética, olha que interessante, para escapar da perseguição nazista. É bem interessante que muitos dos autores que nós vimos do século XX, Theodor Adorno, Walter Benjamin e muitos outros, são autores de ascendência judaica e que precisaram fugir no contexto da Segunda Guerra, E isso, obviamente, impacta nas suas obras. Bom, depois da guerra, o Bauman retornou para a Polônia, onde ele vai se juntar ao Partido Comunista. Então ele foi um militante de esquerda, da esquerda radical, e ele vai servir no exército. Só que, por conta das suas origens judaicas, ele vai também ser perseguido na própria Polônia, mesmo nos anos 60, porque havia ainda um antissemitismo mesmo por parte dos comunistas. Bom, ele vai se estabelecer anos depois em Israel, e depois no Reino Unido, onde ele vai se tornar professor da Universidade de Leeds, Aí, ao longo da sua carreira, ele vai lecionar várias e várias disciplinas e em várias instituições acadêmicas, Mas ele basicamente vai para a área de sociologia, filosofia e estudos teóricos de ciências sociais, tá? Claro que a experiência pessoal dele vai influenciar nas suas obras. As principais obras do Bauman são Modernidade Líquida, publicada no ano 2000. Percebam que foi ontem. Ano 2000, do ponto de vista da história e da sociologia, é há pouquíssimo tempo. Enquanto os outros autores que nós trabalhamos aqui publicaram nos anos 40, anos 50, anos 60, o Bauman publicou agora há pouco, nos anos 2000, ou seja, há pouquíssimo tempo. Amor Líquido, publicado em 2003, Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos, e Vida Líquida, publicada em 2005, também bastante recente.
Vamos começar então entendendo o conceito de modernidade líquida, que é talvez aí o conceito mais central da obra do Bauman, tá? O conceito de modernidade líquida é uma metáfora. É uma metáfora para descrever a fragilidade das relações humanas na modernidade. Ou seja, o Bauman está dizendo, olha, nessa sociedade pós-capitalista, de um capitalismo tardio, que é um conceito que começa a surgir no final dos anos 90, início dos anos 2000, 2001, nessa sociedade de capitalismo tardio, e sobretudo uma sociedade na qual a tecnologia avança bastante, isso ele está enxergando uma sociedade no final dos anos 90, início dos anos 2000, as relações humanas são frágeis, como a água, como o líquido. Por quê? Vamos pensar nos estados da água. Você tem o estado gasoso, na qual você não tem materialidade, né? Então você não consegue tocar o estado gasoso, e você tem o estado sólido, na qual você tem uma materialidade, você consegue tocar, você consegue carregar, você consegue segurar, aquilo tem firmeza. E o líquido você consegue tocá-lo, mas você não consegue segurá-lo por muito tempo. Ele se esvai da sua mão, ele se escorrega da sua mão. Essa é a metáfora que ele faz para as relações humanas na modernidade. Ou seja, há relações humanas? Há relações humanas. Não estamos vivendo, se nós estivéssemos vivendo numa sociedade na qual não há nenhum tipo de relação humana, ele provavelmente chamaria a obra dele de modernidade gasosa, porque você não consegue tocar. Então há algum tipo de relacionamento, mas esses relacionamentos são sólidos? Não, eles são líquidos, eles não têm uma estrutura muito sólida, né? Então ele usa essa metáfora da liquidez para descrever a natureza fluida e imutável das condições sociais e culturais na era da contemporaneidade, né? E aí ele vai dizer, a modernidade líquida é caracterizada pela volatilidade, né? A incerteza. Você não sabe para onde o líquido vai, você não sabe qual que é a correnteza daquela água, né? E ele vai argumentar que na modernidade líquida, as estruturas sociais e institucionais são continuamente desfeitas e refeitas. Isso é bem interessante, porque ele está olhando para um século XXI, porque sim, Bauman está falando sobre o século XXI, um século que que nós estamos vendo as instituições, sobretudo as instituições democráticas e políticas de uma política liberal, sendo colocadas em xeque. Não à toa nós temos visto uma ascensão da extrema-direita, ou seja, não há uma solidez nas instituições. E o Bauman está mais ou menos relatando isso, né? Bom, aqui a gente vai ler uma passagem, né, do texto dele. O conceito de modernidade líquida é uma metáfora para descrever a condição da sociedade contemporânea, onde as formas de vida são caracterizadas pela fluidez e pela mudança constante. O que antes parecia sólido e permanente, agora é visto como volátil e efêmero. A modernidade líquida reflete uma condição onde as estruturas sociais, culturais e econômicas estão em constante transformação e onde as incertezas do passado deram lugar à incerteza e à instabilidade. Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, capítulo 1, página 15. Então aqui é um resumo desse conceito de modernidade líquida. Bom, ele também vai trabalhar a ideia de amor líquido e vida líquida. Percebam como ele gosta bastante de água, né? Ele vai explicar que a metáfora da liquidez a vários aspectos da vida social inclui também relacionamentos pessoais e a experiência cotidiana. Então ele vai traçar, enquanto que o conceito de modernidade líquida ele é mais abrangente, ele atinge não só questão de relacionamento pessoal, mas também institucional, relacionamentos políticos, né? O quanto que as nossas estruturas políticas não possuem uma solidez, as nossas estruturas sociais. Agora, no amor líquido e vida líquida, ele vai trabalhar mais uma questão pessoal, né? O amor líquido é o amor vivido em tempos de incerteza, onde os laços são constantemente formados e desfeitos, né? E aí, na vida líquida, ele vai justamente explorar a incerteza e a precariedade das relações cotidianas, né? E isso é bem interessante, porque a gente pode pensar em vários e vários exemplos. Um exemplo que me vem à memória é, por exemplo, as relações de trabalho.
Aqui no Brasil, nós temos um costume de, né, faz parte da nossa cultura ter uma facilidade para fazer amizades. E, portanto, quando você vai para um ambiente de trabalho, é muito comum você fazer amigos naquele ambiente de trabalho. Mas esses amigos são temporários. Por quê? Porque com as incertezas do mercado, você não sabe quanto tempo você vai trabalhar naquela empresa, naquele lugar. Não é que nem nos anos 60, anos 70, anos 80, que as pessoas passavam 10, 15, 20 anos no mesmo trabalho. Portanto, essas relações que vocês fizeram no trabalho, relações de amizade, elas são incertas. Em algum momento elas serão desfeitas pelo fato da própria estrutura social atual ser uma estrutura temporária. Você está num trabalho temporário, você está numa relação temporária. Essa questão da temporalidade das relações é uma característica da sociedade moderna, do capitalismo tardio. Por isso que Bauman é muito brilhante em alguns aspectos. Vejamos aqui algumas passagens dele. Em nossa era, o amor se tornou um bem de consumo volátil e descartável. Olha como ele coloca a questão capitalista aqui, a questão comercial. Ou seja, o amor também se transformou num produto nesse capitalismo tardio, né? As relações afetivas são muitas vezes tratadas como objetos que podem ser trocados ou descartados. O que são os aplicativos de relacionamento, na qual você literalmente descarta ou consome uma pessoa, né? Arrastando para um lado você descarta, arrastando para o outro você aceita, né? Então, olha que Bauman escreveu isso nos anos 2000, período que ainda não havia exatamente aplicativos de relacionamento, mas ele já está prevendo uma estrutura social da contemporaneidade, né? O amor líquido é, portanto, caracterizado pela insegurança e pela busca constante por gratificação instantânea, refletindo a transitoriedade e a fragilidade das relações humanas na modernidade líquida. Em Vida Líquida, Bauman explora como a incerteza e a precariedade permeiam todos os aspectos da vida cotidiana, né? Então aqui a gente tem aí duas passagens bem interessantes, né? Globalização e suas consequências. O Bauman está vivendo nos anos 2000. Né? A gente tem que lembrar que os anos 90 e os anos 2000 é o período da explosão da globalização, né? Da terceira fase da globalização. Você tem autores muito famosos, como, por exemplo, Milton Santos, o geógrafo, falando bastante de globalização, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, e o Bauman também se insere nesse debate. Ele vai dizer o seguinte, olha, a mobilidade global de capitais e pessoas desestabiliza as estruturas sociais tradicionais e exacerba as desigualdades. Isso é bem interessante, porque havia uma crença no final dos anos 90, início dos anos 2000, de que a globalização traria o fim das desigualdades entre os países. Mas o que na verdade aconteceu é que a globalização só escancarou ainda mais as desigualdades, sobretudo num sistema que nós conhecemos como divisão internacional do trabalho, na qual você tem países do centro do capitalismo que exportam produtos industrializados de alto valor agregado, sobretudo tecnológicos, e países da periferia do capitalismo que exportam matéria-prima em troca desses produtos industrializados e que, em geral, estão em déficit. E que, em geral, estão sempre com a balança comercial desfavorável em relação aos países do centro do capitalismo, mostrando a desigualdade mesmo num sistema globalizado. E aí o Bauman vai destacar, né, como a globalização afeta os diferentes grupos de maneiras distintas. Enquanto alguns se beneficiam das novas oportunidades e mobilidade, outros são marginalizados e excluídos. É só a gente pensar em tecnologia. Por exemplo, 5G. Quando uma tecnologia nova surge, quem são os que são mais beneficiados por ela? Ora, os países do centro do capitalismo. E quem são aqueles que demoram um tempo para receber essas tecnologias? Os países da periferia do capitalismo. A globalização cria divisão entre os que podem se mover e os que são deixados para trás, exacerbando as desigualdades sociais e econômicas. Bauman, 1998, página 4. Vamos ler aqui mais um texto. A globalização é um processo que, enquanto conecta e integra o mundo em uma rede de relações econômicas, culturais e políticas, também gera uma profunda desigualdade e exclusão.
Ela produz um paradoxo, ao mesmo tempo que cria uma sensação de proximidade e interconexão global, exacerba as desigualdades e divide as sociedades em vencedores e perdedores. A globalização, assim, se manifesta não apenas como uma força de integração, mas também como um fator que aprofunda as divisões e as tensões sociais. Isso aqui é bem interessante. Ao mesmo tempo que a globalização dá uma sensação de proximidade, uma vez que hoje nós conseguimos nos conectar com qualquer pessoa de qualquer país muito mais facilmente devido às tecnologias, ela também mostra, né, tira o véu das nossas desigualdades, tá? Por fim, o legado do Bauman, né? Enfim, é um autor fundamental. Ele tem um legado gigantesco não só na sociologia como na filosofia, mas sobretudo também na geografia, o que é bem interessante, e é um dos maiores pensadores do século XXI. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa última aula, espero que vocês tenham gostado do curso de Sociologia. Busquem também o nosso curso de Sociologia Brasileira, que sairá logo mais. Também busquem o nosso curso de Geografia, o nosso curso de História e de Filosofia. Também vocês podem nos procurar pelas plataformas no TikTok ProfCaioAugusto79 e no Instagram Instituto Logos79. Na Amazon vocês podem procurar a nossa editora, Editora Logos. Lá tem uma porção de apostilas, livros e e-books muito bons para estudos. E até a próxima. Abraços. Foi uma grande jornada. Espero que vocês tenham gostado e espero que possamos ter uma nova jornada em breve.